Meu filho de 5 anos tem um amigo imaginário que diz coisas que vão acontecer, e todas acabam se cumprindo. No começo isso me pareceu normal, porque toda criança tem amigo imaginário, não é? Minha irmã teve um quando era pequena. Minha esposa também teve, e ninguém nunca se preocupou com isso. Sempre dizem que é uma fase, algo ligado à imaginação, até sinal de criatividade. Mas o amigo imaginário do meu filho não é como os outros. O nome dele é Senhor Cinza. Ethan começou a falar dele quando tinha 4 anos. Um dia, durante o café da manhã, ele simplesmente disse: "Papai, o Senhor Cinza falou que hoje vai chover muito, e que você não deve ir com o carro vermelho." Eu e minha esposa nos olhamos. Entramos na brincadeira. Perguntei por quê. Ethan respondeu na mesma hora: "Porque o carro vermelho vai ter um problema." Era julho. O céu estava completamente limpo. Não tinha previsão de chuva. Eu ri. Saí pra trabalhar com o carro vermelho, como sempre. Naquela tarde, caiu uma tempestade que ninguém esperava. Depois disseram que foi a pior em anos. Alagou várias ruas da cidade. E uma árvore caiu exatamente no estacionamento onde eu deixava o carro. Quando cheguei lá, meu carro vermelho estava com uma árvore em cima, completamente destruído. Eu fiquei parado olhando aquilo por alguns segundos. E a única coisa que consegui pensar foi: se eu tivesse chegado mais tarde, eu poderia estar dentro dele. Voltei pra casa naquela noite ainda tentando entender o que tinha acontecido. Ethan estava jantando, tranquilo. Ele me olhou e disse: "O Senhor Cinza falou que te avisou." Minha esposa me olhou na hora. Eu sentei sem saber o que dizer, porque naquele momento já não parecia coincidência. Mas eu ainda tentei me convencer de que era. Tinha que ser. Crianças falam coisas aleatórias o tempo todo. Uma hora acertam. Era isso. Tinha que ser isso. Até que aconteceu de novo. Um mês depois, Ethan estava brincando na sala. De repente, ele parou. Ficou completamente imóvel, olhando para um canto vazio da parede. Eu lembro disso perfeitamente, porque não tinha nada ali. Nada. Ele ficou alguns segundos assim, como se estivesse escutando alguém. Depois virou pra mim e disse: "Papai, o Senhor Cinza disse que a vovó Margaret vai cair da escada amanhã." Meu corpo travou. "Ah, como assim?" "Ele disse que ela vai machucar o quadril e que você precisa avisar ela pra não descer. Minha mãe tem 71 anos e mora sozinha." Eu liguei pra ela. Não porque eu acreditava, mas porque algo dentro de mim não me deixou ignorar. Pedi pra ela tomar cuidado. Ela riu. Disse que fazia aquilo há anos, que não ia cair. No dia seguinte, às 3 da tarde, ela caiu. Quebrou o quadril. Ficou meses se recuperando. Quando voltei do hospital e cheguei em casa, Ethan estava me esperando na porta, como se já soubesse. "O Senhor Cinza disse que ela vai ficar bem, mas que da próxima vez você precisa escutar." Eu senti um frio na espinha. Naquela noite, eu e minha esposa tivemos a primeira conversa séria sobre isso. Ela estava assustada, mas tentando explicar. Disse que crianças são perceptivas, que talvez Ethan tenha notado algo na minha mãe, algum desequilíbrio, e transformado isso numa previsão. Eu olhei pra ela e perguntei: "Você acha mesmo que um garoto de 4 anos previu uma queda com fratura?" Ela não respondeu. Mas nada me preparou para a terceira vez. Foi isso que mudou tudo. Era madrugada. Por volta das 3. Senti uma mão pequena tocando meu rosto. Fria. Abri os olhos. Ethan estava ao lado da cama, olhando pra mim, com uma expressão séria demais pra idade dele. "Papai, o Senhor Cinza está aqui." Minha garganta secou. "O que ele quer não é pra mim, é pra você." Eu sentei na cama na hora. "O que ele disse?" Ethan olhou direto pra mim e falou baixo: "Ele disse que o bebê da mamãe não vai chegar." Eu senti como se o chão tivesse desaparecido. Minha esposa estava grávida de 5 semanas. E ninguém sabia. Ninguém. Nem família, nem amigos. A gente não contou nem pro Ethan. "Como você sabe disso?" "O Senhor Cinza me contou." Ele fez uma pausa. "Ele disse que o bebê tá doentinho e que a mamãe vai ficar triste, mas depois vai ficar bem." Eu acordei minha esposa imediatamente. Contei tudo. Ela ficou pálida. No dia seguinte fomos ao médico. Fizeram exames. E então veio a resposta: gravidez ectópica. Se não tivesse sido descoberta cedo, poderia ter sido muito pior. O médico disse que tivemos sorte, mas eu sabia que não foi sorte. Quando voltamos pra casa, Ethan estava desenhando na sala. Ele levantou a cabeça e disse: "O Senhor Cinza falou pra vocês não ficarem tristes." Eu não queria ouvir mais nada, mas ele continuou: "Ele disse que vocês vão ter outro bebê no ano que vem, e que vai ser uma menina." Eu não respondi. Pela primeira vez na vida, eu senti medo, não do meu filho, mas do que estava falando com ele, do que quer que fosse o Senhor Cinza, e do fato de que ele sempre estava certo. Foi aí que decidimos procurar ajuda. E foi nesse momento que tudo começou a ficar ainda pior, porque percebemos que aquilo não era só imaginação. Levamos o Ethan a uma psicóloga infantil. A doutora se chamava Dr. Carter. Era uma mulher experiente, tranquila, daquele tipo que parece já ter visto de tudo. Ela nos recebeu com um sorriso calmo e disse que não precisávamos nos preocupar antes de avaliar a situação. "Amigos imaginários são normais," ela explicou. "Faz parte do desenvolvimento." Aquilo deveria ter me acalmado, mas não acalmou. Eu contei tudo: a tempestade, o carro, a queda da minha mãe, a gravidez. Enquanto eu falava, o sorriso dela foi desaparecendo aos poucos. Quando terminei, ela já não parecia tão segura. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: "O que você está descrevendo não é comum." A forma como ela disse isso me incomodou mais do que qualquer explicação. "Amigos imaginários normalmente são criados pela criança. São extensões da mente dela," continuou. "Eles não trazem informações novas, coisas que a criança não teria como saber." Ela fez uma pausa, especialmente sobre a gravidez. Eu senti um aperto no peito. "Então, o que é isso?" Ela hesitou. E aquilo foi pior do que qualquer resposta. "Eu não sei." Ela pediu para conversar com o Ethan. A sessão durou cerca de 1 hora. Melissa e eu ficamos observando por trás de um vidro. Ethan parecia tranquilo, sentado no chão com alguns brinquedos. A doutora se aproximou devagar, com cuidado. "Ethan, você pode me contar sobre o seu amigo?" "Ele é meu amigo." "Como ele é?" Ethan respondeu sem dificuldade. "Ele é alto e cinza, igual ao nome." A doutora anotou algo. "Ele tem rosto?" "Não, mas ele fala." "E como é a voz dele?" Ethan pensou por um momento. Fria, mas não é ruim." A doutora parou de escrever. Olhou pra ele com mais atenção. "Desde quando ele aparece?" Ethan respondeu algo que fez meu estômago revirar. "Desde sempre." Ela franziu levemente a testa. "Como assim? Desde sempre?" Ethan deu de ombros, como se fosse óbvio. "Desde antes de mim." A doutora ficou em silêncio por alguns segundos. Eu olhei pra Melissa. Ela estava pálida. "O que você quer dizer com antes de você?" A doutora perguntou. "O Senhor Cinza disse que ele já estava aqui antes da gente." Ethan olhou ao redor da sala. "Ele disse que a casa é dele." Eu senti um frio subir pela minha espinha. "Nossa casa tem mais de 80 anos. Compramos ela antes do Ethan nascer. Era antiga, reformada." E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais. E depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil,
Ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.